Inflamação crônica. A inflamação crônica, ela ocorre após a inflamação aguda. Observe que a droga que atua na inflamação crônica é a prostaglandina. Prostaglandina. Formações. Tem maior duração que a fase aguda, presença de células eosinófilos, basófilos e polimorfonucleares, digestão de restos celulares, divisão, resposta imunológica celular, resposta química. A gente falou no vídeo anterior que a inflamação aguda ela é uma resposta inespecífica. Aqui na inflamação crônica, nós temos uma resposta específica, uma resposta imunológica, através do que a gente vai ver à frente, da quimiotaxia. Então, a resposta imunológica torna uma resposta orgânica específica. Não esquece, inflamação crônica, resposta específica. Duas fases, de indução e fase de contato ou efetora. Dá uma lida depois nesse ponto daqui, mas é basicamente para falar que a resposta imunológica vai ativar os linfócitos B e T. Isso aqui é a ativação dos linfócitos B e T. Giovanni já nos ensinou isso, não vale a pena a gente voltar nesse ponto, até porque eu acho que o professor não vai abordar a ativação de resposta imunológica. Interleucina 1, interleucina 2, apresentação de antígeno, aquele blá blá todo, acho que ele não vai falar sobre isso. Vamos para frente. Resposta química. Ácido linoleico. Gente, decore isso daqui. Por quê? Porque o processo de inflamação crônica vai ser uma síntese da fosfolipase A2, que vai produzir o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai produzir a ciclooxigenase e a lipoxigenase. Dá uma lida nisso daqui, se possível, decore o que significa cada joguinho de letras dessa daqui. Aqui, mais um monte de joguinho de letras. Decora o que significa cada letrinha dessa daí, porque se você estiver precisando de nota e o professor colocar um LTB da vida e você não souber o que é, você não consegue matar a questão. Então, decore. COX-1, enzima constitutiva envolvida na homeostase. Então, lembre que COX-1 é efeito terapêutico. COX-2, enzima indutiva, envolvida no estímulo inflamatório. Então, a COX-2 ela é um efeito patológico. Os principais produtos são a prostaglandina, a tromboxanas e a prostaciclina. O professor fez questão de ser incisivo quanto a essas siglas aqui. Essas são as mais importantes, principalmente porque na inflamação crônica o que mais atua é a prostaglandina, conforme o primeiro gráfico do slide do professor. Então, os efeitos da COX: cardiovascular, sanguíneo, questão de musculatura. E aí a gente vai entender que a musculatura, quando ela é estimulada, ela vai provocar febre. Nesse slide nós temos a diferença entre vasodilatação e temos a diferença entre contração da célula do endotélio. Observe que o vaso sanguíneo está num tamanho normal. Quando ele vasodilata, ele aumenta a luz do vaso através de uma dilatação do vaso. Na inflamação aguda, o vaso está normal. Quando a histamina atua lá no H1, ele provoca uma vasodilatação. Já na inflamação crônica, a vênula está normal e há uma contração da célula do endotélio. O que é essa contração da célula do endotélio? É a diminuição do tamanho da célula
que vai permitir que haja um espaço entre uma célula e outra, que é por onde vai ocorrer o exudato falado pelo professor de patologia, o extravasamento do plasma e da proteína. Então veja, diferença entre o tumor da inflamação aguda para a inflamação crônica é essa. Na inflamação aguda ocorre uma vasodilatação. Na inflamação crônica há uma contração endotelial. Decora isso. Efeitos da COX gastrointestinais. Decore esses pontos aqui. São os efeitos que vão ocorrer lá na COX. Aqui o professor quis nos dizer que quando há um sítio de inflamação, as bactérias estão provocando uma inflamação, as células fagocitárias vão promover a limpeza da região, no entanto elas liberam toxinas, no caso lá dos mastócitos e dos basófilos, eles liberam a histamina, essa histamina vão provocar uma vasodilatação na inflamação aguda. Essa vasodilatação comprime o nervo e essa compressão do nervo é o que vai provocar dor. No caso da inflamação crônica, como a gente falou, a droga que atua no sítio da inflamação é a prostaglandina. Ela cai na corrente sanguínea, leva lá para o cérebro do sujeito. Lá no cérebro do sujeito, estimula a contração das células musculares, que a gente falou agora há pouco. Essa contração das células musculares vai provocar um aquecimento, e esse aquecimento é a febre. Outra diferença, então, de calor da inflamação aguda para a inflamação crônica. Na inflamação aguda, o calor é por meio de uma troca de temperatura com o meio externo. Na crônica, a febre, o calor é provocado pela febre. E a dor? Lá na aguda, tinha uma dor indireta, que era a compressão do nervo, e tinha a dor provocada pela serotonina e pela bradicinina. Aqui, na inflamação crônica, a dor é provocada a partir de uma informação passada pelo cérebro, de que o sítio está inflamado. Que informação é essa que o cérebro passa? No sítio de inflamação ocorre o que a gente vai chamar de hiperalgesia. A hiperalgesia é a diminuição do limiar de ação do nervo e por essa razão o sujeito sente a dor. Aqui o professor mostrou para a gente que a prostaglandina ela tem um efeito terapêutico e tem um efeito tóxico. O efeito tóxico da prostaglandina é a inflamação. O efeito terapêutico da prostaglandina é o quê? É do momento da sua alimentação, o organismo vai produzir muito ácido clorídrico e pouco muco. Esse ácido clorídrico é o que vai degradar o que você ingeriu para poder ser absorvido pelas membranas celulares. Então, o que a prostaglandina vai fazer nesse efeito terapêutico? Ela vai retirar o ácido clorídrico de dentro da luz do estômago e vai aumentar a produção de muco para proteger o seu estômago. O que a gente fala sobre efeito terapêutico da prostaglandina é a atuação da prostaglandina lá no COX-1. O efeito tóxico, o efeito patológico disso é na COX-2, que produz inflamação. Usos terapêuticos, COX e LOX, conforme a gente havia dito. Vamos partir daquela divisão que tínhamos feito. O cursor está passando no centro da imagem, vamos trabalhar do lado direito. A inflamação crônica ocorre após a inflamação aguda para que haja uma reparação do tecido. Essa reparação do tecido ela vai induzir a resposta imunológica e o que a gente havia dito,
a atuar na fosfolipase A2. Observe que quando a gente colocou aqui na inflamação aguda que ela induzia uma resposta imunológica, tá vendo aqui, ó, resposta imunológica, significa dizer que durante a inflamação aguda, as células fagocitárias, macrófagos, basófagos, eosinófilos, aquele povo todo, já disparou uma quimiotaxia para a inflamação crônica. O que seria esse disparo dessa quimiotaxia? Seria os macrófagos, basófagos e eosinófilos já falaram para os linfócitos se prepararem, porque caso a inflamação aguda não cesse, a inflamação crônica vai ter que resolver o problema. Então vamos lá. O que seria essa quimiotaxia? Seria os macrófagos, os basófagos, os eosinófilos apresentando o antígeno, apresentando o segundo sinal, que seria interleucina 1, para os linfócitos T e para os linfócitos B. Os linfócitos T vão produzir interleucina 2 para ativar os outros linfócitos T para orquestrar a resposta citotóxica, CD4 e CD8. E os linfócitos B vão produzir interleucina 2, que vai ativar os outros linfócitos B para que seja criado um anticorpo. E aqui nós dizemos que a resposta imunológica é específica. Não esquece, na inflamação aguda é inespecífica, na inflamação crônica é específica. E a isso se dá o nome de quimiotaxia. Seria alterações químicas ou substâncias químicas que alteram a conformação ou a função de determinadas células. A química das membranas, o que seria isso daqui? Seria a resposta que a prostaglandina vai exercer lá na membrana. Então o que ela vai fazer? Ela vai sintetizar a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai produzir o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai induzir a uma resposta lipoxigenase, LOX, decore essas letrinhas, esses nomes. E vai induzir a ciclooxigenase, a COX. A COX pode ser a COX-1, que tem efeito fisiológico, homeostático, ou seja, proteção. E pode ser a COX-2, patológico, a inflamação propriamente dita. Então, elas vão produzir aí as substâncias correlatas de cada um. No caso da lipoxigenase, é para ter uma resposta imunológica. No caso da COX-2, é para produzir a inflamação. E aqui abaixo, nós temos um quadro dos aspectos macroscópicos da inflamação crônica. Aqui temos um quadro resumo com a diferença entre os aspectos macroscópicos da inflamação aguda e os aspectos macroscópicos da inflamação crônica. Vou colocar até de azulzinho aqui para ficar mais visível. O rubor na inflamação aguda, ela é provocada pela vasodilatação. Na inflamação crônica, pela contração do endotélio, pela contração da célula do endotélio. O tumor na inflamação aguda, através do plasma. O tumor na inflamação crônica, plasma mais proteína. Quando há um extravasamento de proteína, aumenta, intensifica o extravasamento de plasma. Por isso que na inflamação crônica, o sujeito fica com um tumor maior que na inflamação aguda. A dor na inflamação aguda pode ser indireta pela compressão do nervo, e aqui eu coloquei em vermelho que a histamina não provoca dor, ela provoca prurido, alergia, coceira. A serotonina provoca dor em pontada e a bradicinina latejante e queimante.
Já a dor na inflamação crônica, conforme havíamos dito, é uma hiperalgesia do nervo. Repetindo o que é hiperalgesia, é a diminuição do limiar de ação que o nervo tem para mandar o sinal para o cérebro de que ali tem algum problema, que ali é para sentir dor. O calor na inflamação aguda é uma troca de temperatura com o meio externo. O calor na inflamação crônica é uma febre. Lembra que a bradicinina vai liberar alguns outros tipos de mediadores químicos que vai para o cérebro e o cérebro vai mandar uma resposta de contração da musculatura. Essa contração da musculatura aumenta a temperatura do corpo, febre. A perda da função na inflamação aguda ela é menos acentuada e na inflamação crônica ela é mais acentuada. Então, voltando ao gráfico, nós temos a resposta fisiológica da COX-1, resposta fisiológica, quadro de resposta fisiológica da COX-1. No estômago, a prostaglandina vai diminuir o ácido clorídrico e vai aumentar o muco. Nos rins, vão aumentar a perfusão renal. No coração, vai aumentar a perfusão das coronárias. E na COX-2, vai provocar a inflamação. Então, tudo está ligado com a prostaglandina. Se a prostaglandina é sintetizada lá pela membrana, através da fosfolipase A2, for para a COX-1, é ótimo para o organismo, vai promover uma proteção fisiológica. Se for para a COX-2, vai provocar inflamação.